Ele é uma das maiores lideranças jovens do Brasil dos nossos tempos. Veio à tona em 2005, quando ainda criança, criou o jornal Voz das Comunidades, uma iniciativa comunitária na favela do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. De lá para cá, o projeto ganhou projeção internacional. A nossa entrevista de hoje é com Renê Silva. E eu quero que você comece falando, Renê, sobre o Voz das Comunidades, o que era o projeto em 2005 e o que ele se tornou hoje. Obrigado demais pelo convite. Fico feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa história. Então, em 2005, quando o Voz das Comunidades surgiu, nós éramos uma folha de papel A4 dobrada, 100 cópias entregues em, sei lá, em 2, 3 ruas aqui dentro do Morro do Adeus, que faz parte do Complexo do Alemão. O objetivo, desde lá no início, sempre foi dar voz à comunidade. Por isso esse nome, Voz das Comunidades. Sempre foi ampliar a voz dos moradores, sempre foi mostrar a nossa realidade a partir da nossa própria perspectiva, porque a gente estava cansado de ver a grande mídia sempre narrando a nossa vivência, do que a gente vive, sobre como a gente vive dentro desses espaços, sem nos ouvir. Então, a gente criou um veículo de comunicação comunitária. Eu falo a gente porque na época em que a gente começou lá atrás, né, eu tinha outras, meu irmão, por exemplo, fazia parte, né, minha prima, minha vizinha, outras pessoas da minha equipe que faziam parte do Voz das Comunidades, e ele foi crescendo cada vez mais. E hoje, né, em 2021, 16 anos depois dessa história toda, a gente está com um jornal muito maior, né, o que era uma folha A4 dobrada, entregue para 100 pessoas, hoje é um jornalzão, né, de estandarte enorme, entregue para 15 mil pessoas, não só no Complexo do Alemão, como no Complexo da Penha, no Morro do Vidigal e em outras favelas do Rio de Janeiro, onde a gente atua. Então, a gente cresceu tanto, ampliou tanto, né, que a gente virou aplicativo, nós viramos site, nós estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, e a gente só tende a crescer, cada vez mais expandindo para todos os espaços possíveis, né, indo para vários caminhos, e Voz das Comunidades segue nessa missão de crescer, né, de buscar caminhos em que a gente possa ampliar a voz dos moradores de favela, que é o nosso grande desafio, que é a nossa grande meta, fazer com que mais pessoas sejam ouvidas, mais pessoas tenham as suas vozes ouvidas. Na tua visão, Renê, o que é que explica esse crescimento e o que fez o Voz das Comunidades se tornar inspiração para outras iniciativas em outras periferias do país? Olha, acho que a história como um todo, né, que nasce de uma necessidade de comunicação interna, onde as próprias pessoas da favela possam ter acesso às informações, né, em tempo real, possam saber o que está acontecendo. Acho que isso inspirou e motivou muitas outras pessoas ao redor do Brasil a também criarem um jornal comunitário, criar um site, uma página nas redes sociais, enfim, para mostrar a sua realidade. Acho que isso motiva e inspira outras pessoas, porque mostra não só o problema social que existe dentro da favela, mas também busca soluções, né? Então, hoje, quando o Voz das Comunidades fala de um problema relacionado ao esgoto a céu aberto, à falta de água potável, à falta de manutenção, né, das praças, das quadras e dos campos de futebol, a gente consegue observar imediatamente que há um esforço do poder público em resolver o problema quando a gente cobra, quando a gente mostra esse problema. E também a gente começou a perceber que muitas pessoas que sempre foram invisibilizadas dentro da favela, que não tiveram espaço na mídia, começaram a ter espaço no Voz e, através do Voz, começaram a ir para outros espaços, entrevista para rádios, para jornais, para emissoras de televisão. E isso, para a gente, é tipo assim, cara, a gente está num caminho certo, a gente está conseguindo cumprir com a nossa missão. Que a nossa missão sempre foi essa, de fortalecimento interno, fortalecimento dentro da favela, para que essas pessoas sejam vistas de outras formas para fora também, porque ainda existe muito preconceito, ainda existe muito racismo, ainda existe muito estereótipo do que é a favela, do que é as pessoas que moram na favela. Então, a gente vive e convive com isso diariamente. Eu queria saber se você já chegou a conversar sobre a iniciativa do Voz com pessoas de periferias aqui do Nordeste,
se alguém já chegou para conversar com você, para pedir alguma orientação sobre implementar iniciativas semelhantes aqui na nossa região. Sim, inclusive, a gente tem um super parceiro aí na Bahia, lá em Salvador, né? A gente tem parceiros aí no Nordeste. O Jefferson, ele criou o Nordeste Eu Sou, lá no Nordeste de Amaralina, né? Que é um veículo de comunicação comunitário que ele assistiu. Foi muito curioso isso, porque ele sempre fala, Renê, Jefferson Borges, ele fala, Renê, eu assisti uma reportagem falando que você dava entrevista, falava sobre voz de comunidade, e isso me despertou o interesse de criar também um veículo de comunicação aqui dentro do Nordeste de Amaralina. E esse veículo hoje é tão grande, né? Lá, o Nordeste ao Sul, tem uma equipe grande, são vários repórteres, cinegrafistas, editores, editor do site, a equipe cresceu. E isso é muito interessante porque a gente fala, cara, realmente é sem fronteiras, né? E a internet nos possibilita muito isso, porque a gente só pôde se conectar através da internet. Eles usam, né, lá no Nordeste eu sou a internet como principal meio de comunicação com a favela, seja para doação de cesta básica, seja para fazer a reportagem. Então, isso tudo é muito importante para a gente, para o crescimento e fortalecimento dessa rede de comunicação que a gente está criando ao longo desse tempo. Por onde pessoas que queiram fazer a diferença, como você tem feito, Renê, por onde essas pessoas devem começar? Qual é a dica que você dá para elas? Olha, a dica que eu dou para as pessoas que querem começar, querem fazer algum projeto, alguma iniciativa, né, dentro das favelas, dentro das periferias do nosso país, comece. Não espere por um patrocínio, não espere por apoio, porque geralmente as pessoas ficam, mas eu não tenho um patrocínio, eu não tenho um apoio, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E a pessoa acaba não começando, e aí quando você não começa, você não dá esse primeiro passo, né? Parece até um pouco clichê, tipo, você tem que começar, mas se não dá esse primeiro passo, começar sem patrocínio, você não vai conseguir nunca. Então, você tem que dar esse primeiro passo, né? Não tem como fazer um jornal impresso porque é custo, é gráfica, é diagramação, é equipe, é isso. Então, eu vou criar uma página no Facebook, uma página no Instagram, uma conta no Twitter, né? Então, usa as ferramentas que estão nas suas mãos, né? E comece. Comece agora mesmo você e faça, e chame seus amigos, chame as outras pessoas ao seu redor para poder fazer parte dessa história também. Renê, você falou agora há pouco sobre os preconceitos que ainda existem em volta da favela, em volta do que é a favela, quando a gente traz para nível de Brasil. Você é uma das crias da favela, você é do Complexo do Alemão, e a gente sabe que ainda existe muito estereótipo relacionado à violência, relacionado a tráfico, à miséria, mas não é só isso, como nada, nenhum lugar tem uma realidade única, a favela é muito potente em vários aspectos. Eu queria que você conseguisse, talvez, resumir o que é para você a favela. Bom, olha, a favela para mim, eu acho que é um lugar de muita potência. A favela para mim é um lugar de muita resistência, né? A gente teve agora há pouco aí algumas semanas o Dia da Favela, a gente teve esse momento aí tudo, né? Todo mundo comemorando, confraternizando. Eu acho que a Semana da Favela como um todo, todos esses eventos, isso nos faz enxergar a potência que vem de dentro da favela, né? Como a gente consegue, né, mostrar a nossa realidade de que não são só os problemas sociais, não é só a violência que nos cerca diariamente, né? Também faz parte, mas acho que é muito além disso. A gente tem uma mistura gastronômica muito rica, a gente tem uma diversidade de pessoas, uma diversidade de gênero, de tudo dentro da favela, né? E que muitas das vezes, na maioria das vezes, né, é estereotipado pela grande mídia, é estereotipado pela sociedade, né? Esses dias mesmo eu estava dando uma entrevista numa rádio e me perguntaram para um ouvinte sobre se ele tinha uma história curiosa sobre a favela, e ele falou: a história curiosa que eu tenho só são histórias ruins, só de assalto, de roubo. Eu falo, gente, não é essa a história que a gente quer contar sobre a favela. A gente precisa contar uma história a partir de outras perspectivas, né? A partir da vivência, a partir de quem está nesses ambientes, quem está nesses espaços e que resiste, né, a todo esse tipo de sofrimento, resiste a todo esse tipo de violência que sofremos diariamente,
para poder mostrar um outro lado, para mostrar um outro olhar sobre como a gente vive, o que a gente vive e a potência que vem de dentro da favela, que é tão grande, né? Mas e muitas pessoas acabam nos vendo como impotentes, né? Falar, mas lá são pobres, coitados, isso, aquilo. Não, muito pelo contrário, muita gente incrível aqui dentro, muita gente fazendo, muita gente querendo fazer, precisando às vezes só de um apoio, né? Então, não tem preço. Renê, falando um pouco de pandemia, a pandemia causou um impacto muito grande na população mundial, mas a gente sabe que nas periferias isso foi um pouco maior, muito por questões de estrutura, dificuldades de manter o isolamento social. Eu queria saber como é que está sendo a convivência com a pandemia nas comunidades aí, como a população está se saindo em relação a isso e que tipo de iniciativas o projeto realizou durante esse período. Boa. Bom, quando começou a pandemia, a gente se deparou com uma situação em que nós nunca havíamos vivido antes, né? Pelo menos nesse século, né? A gente não viveu uma pandemia, né? Não vivemos isso. Então, nós não estávamos preparados para tudo isso, mas nós tínhamos uma necessidade de informar. Nós somos um veículo de comunicação comunitária que fala diretamente com a favela. Então, nós tínhamos que informar, nós tínhamos que falar, nós tínhamos que fazer com que as pessoas soubessem o que estava acontecendo dentro da favela, o que estava acontecendo no mundo e quais eram os riscos. Então, a gente começou, o nosso primeiro papel foi de passar informações sobre, gente, usar álcool em gel, usar máscara, fazer isso, fazer aquilo. A gente começou a informar sobre tudo isso. E a gente criou alguns métodos que já existem dentro das favelas, como, por exemplo, faixas, carro de som. A gente criou essas tecnologias dentro da favela e utilizamos delas durante a pandemia para comunicar, para que mais pessoas tivessem acesso às informações sobre os perigos, né, do contágio da Covid-19. Então, isso tudo a gente começou a criar estratégias e percebemos que, para além de só comunicar, muita gente estava precisando de comida. E aí bateu um outro grande desafio. Fala, e agora? Como a gente vai fazer? E a gente já tinha essa expertise de fazer distribuição de comida em dezembro, na época do Natal. Então, gente, e aí? Vamos fazer agora, no meio do ano, tipo, no início do ano, março? Vamos, porque as pessoas estão precisando de comida. E todo dia as pessoas começaram a bater nas nossas portas, das nossas casas, da nossa sede da organização do Voz, pedindo doações de alimento, pedindo coisas, e a gente não sabia como ajudar. Então, a gente começou a pedir doações. Doem, 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 doem. As pessoas começaram a doar. A gente montou um gabinete de crise no Complexo do Alemão. Nos unimos a outras 2 organizações aqui de dentro e começamos a mobilizar recursos com mais potência, né? Juntando 3 grandes organizações, e criamos esse gabinete de crise, na qual a gente teve que alugar um galpão, a gente teve que contratar equipe, a gente teve que montar toda uma logística para poder fazer a entrega dessas comidas para que elas pudessem chegar imediatamente na casa das pessoas que estavam passando fome, que não tinham o que comer. Então, os 4, 5 primeiros meses da pandemia foram momentos muito tensos, em que a gente não tinha saúde psicológica nenhuma, saúde mental, tipo, era praticamente impossível. A gente começou a ajudar as pessoas, ajudando. Obviamente que a maioria da equipe que se colocou em risco, né, o tempo inteiro, acabou contraindo Covid logo no início, porque estava em contato com toda a população que estava muito vulnerável à Covid. Então, o Voz foi, né, fazendo as ações, foi contribuindo, a gente distribuiu cesta básica, material de higiene, nós distribuímos absorvente, enfim, fizemos toda a contribuição possível para que as pessoas pudessem ser beneficiadas de alguma forma durante esse momento intenso da pandemia. O próximo tópico agora é sobre você ser... A gente acompanha você nas redes sociais, tem isso também. Além de, como você falou, você utiliza todas as plataformas no seu trabalho com voz, mas você também se tornou uma pessoa pública. Então, acompanhando esses seus processos, essas suas vivências individuais, a gente descobre que você é um homem negro, criado por mulheres negras, e isso é uma realidade, majoritariamente, isso é uma realidade muito comum no Brasil, principalmente nas periferias brasileiras. Então, eu queria saber de você, longe dos estereótipos que tentam impor, qual o reflexo da mulher preta de favela no Brasil? O que é essa mulher preta de favela, na sua opinião? Olha, essa mulher preta de favela é a mãe,
é a avó, é a filha, né? A gente, desde sempre, né? Eu fui criado pela minha avó, fui criado pela minha mãe, são duas mulheres pretas guerreiras aqui, né? Que sempre, né, me deram todo o apoio, todo o suporte necessário para que eu pudesse crescer e chegar onde eu cheguei, né? Fazer o que eu faço, estar nesse caminho, tá com todo esse trabalho. Eu acho que a mulher preta, a mãe da favela, né? Eu acho que isso é muito simbólico porque é a nossa realidade, né? Muitas das vezes, muitas dessas mulheres, né, acabam sendo mães solteiras, né? Muitas delas acabam as avós, né, também cuidando dos seus netos ali, porque a mãe tem que trabalhar, o pai está trabalhando, tá isso e aquilo. Então é a mãe guerreira, é a mãe da favela, é a mãe de todo mundo. São as mulheres que estão em um lugar muito, muito importante na vida dessas milhões de pessoas que moram dentro das favelas e periferias do nosso país. Outra coisa que a gente percebe acompanhando você nas redes sociais é uma rotina nada boa, que é você costuma compartilhar com recorrência as abordagens policiais que você sofre, né? Dentro e fora da periferia, eventualmente. Só que você, como eu falei agora há pouco, é uma pessoa pública. Só que isso não te faz ser menos negro num país extremamente racista. E a minha dúvida agora é como que se dá esse atravessamento de você se ver ganhando espaço, ganhando projeção, conhecendo pessoas famosas, conhecendo pessoas conhecidas, e o fator de raça não deixar de ser preponderante nesses momentos. Olha, eu nunca esqueço que eu sou um homem negro nesse país, porque não me deixam esquecer nunca, né? A todo momento, quando você entra no mercado, as pessoas te lembram. Quando você está num shopping, as pessoas te lembram. Quando você está num parque, na rua, as pessoas te lembram o tempo inteiro, no metrô, no trem, no ônibus, em qualquer lugar. Então, de fato, eu quase bato recorde, né? Eu até encontrei o Lennon, né? O L7, e ele fez uma música que é A Cara do Freio da Blazer, que era justamente falando disso, né? Das pessoas pretas e periféricas que são paradas pela polícia o tempo inteiro, né? E a gente é parado toda hora, né? Teve mês esse ano passado, durante a pandemia, que eu fui parado, sei lá, dos 30 dias do mês, tipo, metade, pelo menos 15 vezes eu tinha sido parado. E assim, é um número absurdo. Aí eu vou fazer uma pesquisa dessa no Twitter, vou perguntar, e aí, quem já foi parado? Você vê que a maioria das pessoas fala, não, nunca fui parado. E a maioria que responde sim, é homem preto, é mulher preta, são pessoas de favela, são pessoas que sofrem com estereótipos, pessoas que sofrem com racismo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Esses dias mesmo eu fui parado 3 vezes seguida, uma blitz, em 3 blitz diferentes, em lugares diferentes da cidade, mas no mesmo horário. Então, infelizmente, a gente vive e convive com essa realidade. E para mim, né, sendo uma pessoa pública, sendo uma pessoa que está na sociedade, né? Enfim, com artistas, com políticos, com isso e aquilo, em outros espaços também, isso me faz lembrar a todo momento, né? Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou sofrendo esse tipo, né? Qual é a estrutura do racismo nesse país? Qual é a estrutura desse preconceito, né, com o favelado, né? Então, isso acontece muito. Eu fui outro dia no lançamento de uma revista e eu era a capa da revista. E eu cheguei e aí o segurança imediatamente falou: "Você está indo para onde?" Eu falei: "Estou indo para um lançamento da revista." E aí ele falou assim: "Tá, mas como é seu nome? Quem você é?" Aí depois veio uma outra pessoa e falou assim: "Não, não, ele é convidado." Aí ele falou assim: "Mas ele é convidado de quem?" Aí eu falei assim: "Eu tô na capa da revista desse lançamento que a gente está aqui." Aí ele: "Ah, desculpa, não, perdão." Então existe todo um pré-conceito já estabelecido sobre quem você é, né? Que você está nesse lugar, nesses espaços. Então a gente acaba que sofrendo isso todos os dias, mas é muito curioso porque a gente não posta todo dia. A gente não está relatando esses casos todos os dias. Porque a gente posta
quando são casos mais intensos, quando são casos mais fortes, assim, que nos dói mais. E as pessoas já falam que é mimimi, que é frescura, que é isso, que é aquilo. Imagina se a gente postasse todos os dias em que a porta giratória do banco parasse, em que a gente é perseguido pelo segurança do mercado, do shopping. Imagina se a gente falasse todos os dias sobre todos os casos de racismo que nós sofremos todos os dias. René, o fato de conviver nestes espaços, com a visibilidade que você ganhou, circulando com pessoas que podemos chamar de elite, vamos dizer assim, em função disso, você já ouviu algum tipo de comentário tentando distanciar você da sua origem ou tentando fazer você se mudar, por exemplo? Já ouviu algum tipo de preconceito nesse sentido? Tem algum tipo de relato? Olha, já ouvi, sim, de algumas pessoas perguntando: por que você mora ainda lá na comunidade? Coisas do tipo. Então, tem gente que ainda, até hoje, né, em 2021, faz esses tipos de perguntas, esses tipos de questionamento. Perguntam coisas. E muitas dessas pessoas, né, fazem... Porque é isso que eu estou falando, né? Está na estrutura do ser humano. E aí isso se perpetua por gerações e gerações. Às vezes, a pessoa faz umas perguntas que ela não sabe como ela está sendo racista com aquela pergunta. Acha só que está sendo legal, está sendo curiosa, né? Que está dando uma opinião ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente sabe que não é isso, né? E a estrutura hoje do racismo, infelizmente, né, as pessoas estão falando mais, cada vez mais, estão se expondo mais. É algo que não acontecia. Acho que a internet é muito boa, acho que ela vem num momento muito importante da sociedade, do mundo, mas ela tem seus benefícios e malefícios também. Como que você responde a essas pessoas, René, quando elas fazem esse tipo de questionamento? Olha, eu sempre tento responder de uma maneira mais educativa possível. Eu tento não ser uma pessoa tão, sei lá, grossa, sei lá, não tento agir da mesma maneira que a pessoa agiu comigo. Então eu tento falar, não, não é isso. Então, tipo, vamos por aqui, vamos por ali. Dependendo do caso também, obviamente, né? Dependendo do tipo de relação que eu tenho com a pessoa, se tem algum tipo de abertura. Mas a partir do momento que você fala alguma coisa que me atinge, independente de quem seja, eu vou falar, vou retrucar e falar, não, não é isso, não é por aqui, entendeu? Mas acho que através da educação a gente consegue mudar muita coisa. Punição também para racistas, para as pessoas que praticam esse tipo de violência é importante para que fique de exemplo e outras pessoas parem, né, com o racismo no nosso país, ou pelo menos a gente consiga diminuir, né, muito isso tudo. Na tua visão, é cansativo em 2021 a gente ter que explicar, por exemplo, a um racista que ele está sendo racista? É cansativo explicar em 2021 que o racista está sendo racista, porque a gente tem informações em todos os lugares. A gente tem televisão falando, a gente tem jornal falando, a gente tem pessoas falando, pessoas pretas falando em vários espaços sobre o que é racismo, sobre a estrutura do racismo. Então, a construção da sua mente, dos seus pensamentos, tem que vir a partir da sua convivência também. E se você não convive com pessoas pretas, ou se a pessoa preta que tem na sua vida é empregada doméstica, é a babá, é o porteiro, é a porteira, é alguém que presta algum tipo de serviço para você, obviamente que você não vai enxergar uma pessoa preta como uma executiva. Você não vai enxergar uma pessoa preta estando em outros espaços elitizados. E se você vê, você se incomoda. O que essa pessoa está fazendo aqui? Então, de fato, é desafiador, muito grande, é um desafio gigantesco. Eu queria saber, pergunta surgindo, tá? Muito partindo do pressuposto das coisas que você está dizendo, porque você é uma pessoa, muito por causa do trabalho que você realiza, que é um trabalho predominantemente de comunicação, que dialoga com pessoas de vários campos, seja político, muitas vezes, seja pessoas dentro de outros veículos de comunicação. Queria saber o que é que você considera atitude aliada, René, porque nos discursos sobre raça, nos últimos anos, a gente tem tentado entender que atitude vinda de pessoas brancas são atitudes aliadas ou quais são atitudes intencionadas ou querendo tomar um pouquinho do protagonismo que pessoas negras têm conquistado. Então, se fosse para definir
algumas ações que você entende como realmente aliadas, como que você definiria? Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que se a culpa do racismo também é das pessoas brancas, as pessoas brancas têm que ser as primeiras a combater o racismo, para começar, né? Então, quando a gente vê brancos aliados, quando a gente vê pessoas brancas de maneira geral sendo antirracistas, ela não está fazendo um favor, ela está cumprindo com o seu papel enquanto sociedade, que historicamente, né, fez com que isso se perpetuasse, passasse de geração por gerações, né, ainda mais num país como o Brasil, né, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né, que tudo que a gente viveu aqui, né, a gente tá tudo muito recente ainda. Então a gente ainda sente na pele, a gente ainda tem os nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós que viveram em uma época totalmente diferente da que nós estamos vivendo hoje. Se a gente está lutando, se a gente está buscando, foi porque tiveram outras pessoas no passado que sofreram muito para que hoje a gente pudesse estar conseguindo estar em outros espaços também. Mas a luta não parou, a luta continua e é importante que pessoas brancas estejam alinhadas com pessoas pretas para combater o racismo de outras pessoas, né? Inclusive, eu acho uma curiosidade, assim, tem muita gente que fala assim, mas tem gente preta que é racista também. Eu falei, não, peraí. Existem pessoas pretas que reproduzem o racismo, que é estrutural na nossa sociedade, que não sabem, né, por falta de informação, né, o que está falando, o que está acontecendo, o porquê dessa atitude, né? Por que você acha disso, meritocracia, disso daqui para lá? Então, quando a gente começa a se aprofundar nesses debates, a gente começa a entender que, de fato, a nossa estrutura enquanto sociedade não entende, né? Quando a gente tem na nossa certidão de nascimento lá o pardo, já é justamente para dizer que você não é branco, você não é preto. E aí você já separa essas pessoas. E aí você fala, eu sou pardo. Então você vai criar uma associação pardo do país, sabe? E aí você começa a ter uma diferenciação entre a própria sociedade, né? E esse discurso também do Brasil de é um país miscigenado, que é mistura disso, daquilo, é um país daquilo. Isso faz com que as pessoas ainda continuem a reproduzir cada vez mais o racismo, né? E não saiam das suas bolhas, não aprendam. Isso se perpetua por gerações, porque se você for numa escola da elite da sociedade, uma pessoa que mora no Leblon, que mora na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, ou numa área nobre, daí as pessoas, o acesso à educação que essas crianças têm é um acesso que perpetua o racismo estrutural, é um acesso em que eles têm, os outros coleguinhas são todos brancos, e logo depois que ele se forma ali, ele vai para o ensino médio, que vai ter outros brancos, e vai para a faculdade, vai ter outros brancos, e depois a gente não consegue entender por que nos executivos são pessoas brancas. A gente não consegue entender por que essas pessoas que estão em cargos de liderança das empresas são pessoas brancas, e aí aquela corrida contra o tempo. E agora, cadê? Pessoas pretas não tem no mercado, mas tem. Tem, procura que tem. Tem diretor, tem CEO, tem tudo, qualquer coisa, mas precisa ter esse entendimento, principalmente das pessoas brancas, né, aliadas a combater o racismo. René, além da comunicação e do projeto social, você tem investido em outros negócios também nos últimos tempos, né? Você tem um projeto, tem uma empresa alimentícia, uma hamburgueria, né? Se eu não me engano. Eu queria saber, falasse um pouco sobre esses negócios, como é que eles têm funcionado nas comunidades, como é que você contrata a equipe, se você tem uma equipe mais formada por pessoas pretas, como é que é isso? Sim, sim. A equipe é formada totalmente por pessoas pretas, por pessoas da favela que nasceram e foram criadas dentro das favelas, né? Não só na hamburgueria, nos outros negócios também. Tem o Container, que é um centro cultural aqui dentro do Complexo da Penha. Tem a minha hamburgueria que chama R-Burg, aqui no Complexo Alemão, que eu criei em sociedade com meu tio. Temos também uma hamburgueria lá na Cidade de Deus chamada Ricosburg, que eu também sou sócio. Então, eu tenho buscado também ir por outros caminhos para além do que eu já faço no meu dia a dia. Porque quando eu comecei lá atrás também, quando eu era criança ainda com jornal, eu vendia coisas, vendia brigadeiro, vendia empada, vendia misto quente, vendia coisas aqui dentro da comunidade
para tentar, de alguma forma, dinheiro para poder manter o jornal funcionando. E hoje, como que eu consigo, através de palestras, através das publicidades, do que eu faço por conta do jornal também, eu consigo investir em outros negócios. Então, o papel agora é inverter um pouco nessa história toda e eu tenho tentado investir em outros negócios, entender as outras necessidades e crescer com isso tudo. Isso não é algo novo nas favelas, né? Negócios existindo, negócios ganhando fôlego e gente, eu não vou usar a palavra enriquecendo, porque não é sobre isso, mas pessoas conquistando determinados acessos, mantendo esses acessos entre as pessoas da favela e tirando aquela imagem de pessoas que acham que estar na favela é necessariamente sinônimo de miséria. Não, as pessoas podem optar por seguir na favela e crescer na favela. Exatamente, exatamente. Quando a gente olha, né, para a favela, a gente vê, como eu falei, muita potência, a gente vê muitos empreendedores que começaram um negócio a partir da necessidade, né? A necessidade de uma padaria, vou criar aqui. A necessidade de um açougue, vou criar aqui. Todas as formas, né, que a gente cria aí de empreender dentro da comunidade surgem a partir das necessidades próprias, né, que surge dentro das favelas, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Então, já se caminhando para o fim, Renê, essa pergunta vai ser feita para todos os entrevistados dessa série, desse mês. E eu queria saber, para Renê, quando se fala em consciência negra, quais os caminhos necessários para que o Brasil se torne um país onde o preto possa sonhar sem que a negritude siga sendo um obstáculo? É desafiador, né? Mas quando a gente fala de consciência negra, a gente está falando de repensar a nossa estrutura enquanto sociedade. A gente está falando de repensar os nossos preconceitos estabelecidos já desde quando somos ainda adolescentes, jovens e nos tornamos adultos. Então, acho que a gente precisa diariamente combater o racismo em todos os lugares possíveis, seja onde você estiver. E não é um desafio só para a gente preta, um desafio para a gente branca também, principalmente, que são a maioria das pessoas que causam o racismo são pessoas brancas. Então, a gente precisa de pessoas brancas também nessa luta com a gente, combatendo o racismo.